bom dia. Desde a semana passada, o Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública está realizando uma força-tarefa no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para falar sobre isso é o defensor público do Núcleo de Execução Penal, Rodrigo Lima de Souza. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Essa força-tarefa, vamos dizer assim, o que vocês realizam? Quando a gente pensa força-tarefa, a gente pensa uma opção de ação concentrada no mesmo local, um monte de gente trabalhando. É mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. O que nós fazemos? Nós escolhemos a unidade prisional, o defensor-geral edita uma portaria, suspende os atendimentos que nós realizamos diariamente no nosso núcleo e focamos todas as nossas atenções para aquela unidade prisional. No caso do momento que nós estamos fazendo é a CCPJ de Pedrinhas, com o nome atual, o PR São Luís 3. O PR São Luís 3 é o novo nome, Complexo Penitenciário de Pedrinha, depois CCPJ de Pedrinhas e agora o PR... Não, o Complexo de Pedrinhas ele envolve, na verdade, 14 unidades. Né, tem 11 presídios, uma APAC, o Centro de Triagem e a unidade do Monte Castelo, que é a Casa de Albergado. Tá. Então, o Complexo de Pedrinhas ele envolve muita coisa. Unidades. Vocês estão trabalhando diretamente nessa unidade, que é a Unidade Prisional Regional São Luís 3. Olha, aprendi. Perfeito. Aprendi. Sim, como é que é feito esse trabalho? O que os apenados, é assim que eu chamo? O que os apenados vão receber de vocês nesse período? Primeiramente, nem todos são apenados. Tá? Essa unidade, a priori, seria destinada a presos provisórios. Tá? Mas o sistema prisional, não só o maranhense, mas como um todo, ele não cumpre a lei. Não há essa separação. Porque o que dita a lei? A lei dita que os presos eles têm que ser separados, levando em consideração alguns pontos. Primeiro, presos provisórios e definitivos. Apenado é aquele que recebeu uma pena. Isso, ou seja, é um preso condenado. Entendi. Preso provisório é aquele que ainda não foi condenado, está sendo processado ainda. O primeiro ponto que ele pede é justamente separar o provisório do definitivo. Separar presos de acordo com a sua completude física, de acordo com o crime que pratica, só que o sistema prisional brasileiro como um todo não faz isso. A CCPJ, ela era destinada a presos provisórios, porém tem presos provisórios, tem presos definitivos lá. O que nos fez escolher esse presídio foi justamente a quantidade de presos que tem lá e o fato de nós nunca termos realizado um mutirão, uma força-tarefa naquele presídio. Essa unidade prisional, ela possui capacidade... Só interrompendo, nunca foi feita uma força-tarefa desse jeito nessa unidade? Nessa unidade. Aí ela tem capacidade para 180 e hoje abarca 397. Ou seja, de 180 para 397, você tira aí... Superlotação está evidente. Há uma diferença bem grande, né? Quer dizer, o primeiro problema de vocês já é esse, chegar com a superlotação e tentar fazer o trabalho dentro daquela unidade. A partir daí, quais são os pré-requisitos que você vão... quem já foi sentenciado, quem não foi. Vocês estão fazendo triagem, aí vai separando, só para eu entender a logística do trabalho. Eu acho que é tanta coisa para fazer quando chega lá, que eu fico meio perdida só em pensar como é que é feito esse trabalho. Não há assim, uma separação por preso. O que a gente faz? Nós somos 12 defensores no núcleo. 2 estão afastados, um para o DEPEN e o outro para exercer a função de subdefensor geral. Os outros que estão na ativa, nós pegamos o quantitativo e dividimos de forma igual para todos. Então, eu, por exemplo, eu estou responsável por analisar a situação processual de 53 presos. Pouco importa se ele é provisório ou definitivo. Nós analisamos a situação processual como um todo, todos os processos que ele possui e se tiver que tomar alguma medida judicial ou administrativa, nós no momento da análise já realizamos, entendeu? Fazemos petições, ofícios, comunicações internas, o que é necessário para solucionar aquele problema que nós localizamos no momento, nós já fazemos.
qual é o problema mais comum, vamos dizer assim, que vocês encontram numa situação dessa, doutor Rodrigo? Nessa força-tarefa que nós estamos realizando no momento, um problema que está sendo recorrente é a questão do preso condenado e sem a guia de execução. O que é guia de execução? Ah, tá. Deixa eu perguntar, o que é guia de execução? Perdão. O preso, a pessoa a ser condenada, o juiz, na verdade, ao condenar, ele deve proceder com o envio de um documento chamado carta-guia, guia de execução. Ele envia todos os dados daquela condenação e daquele preso para a vara que vai ficar responsável por aquela execução penal, que é justamente a vara de execução penal de São Luís, no caso a primeira vara, que é justamente onde nós poderemos visualizar e fazer os requerimentos dos benefícios que a execução penal permite, que a Lei 7.210 permite. Sem essa guia, sem esse processo de execução, não há como nós peticionarmos por algum eventual direito, por exemplo, progressão de regime, saída temporária, livramento condicional. São os benefícios que a lei permite. Se não nessa guia que está descrito tudo que esse preso tem direito e tem dever de fazer a partir daí, é isso? Não. Nessa guia consta a condenação, os anos, o regime. Era isso que eu queria dizer. O regime, e aí sim vai se formar um processo de execução penal. Nesse processo é que a juíza de execução penal vai expedir um documento chamado atestado de pena a cumprir. Aí sim, nesse documento, constarão as datas que ele terá direito. Tá. Como esse assunto é muito complicado, nós vamos fazer um rápido intervalinho. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse trabalho da Defensoria Pública da execução penal nos presídios de São Luís. É um minutinho só, eu volto logo. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui sobre essa força-tarefa que está sendo realizada pela Defensoria Pública. E o senhor estava me explicando que é exatamente uma guia de execução, que a maioria dos presos não tem, é isso? Não tem. Quando ele não tem essa guia de execução, o que acontece? Significa que ele está lá sem ter nenhum norteamento da pena que ele vai cumprir? Vocês não têm noção da pena que foi imputada a ele, essa coisa toda? Não, nós temos, porque nós temos acesso a sentença condenatória, e aí nós temos a possibilidade de fazer inclusive os cálculos, quando ele terá direito a usufruir dos benefícios que a execução penal permite. Só que mesmo que ele tenha, por exemplo, que ele já tenha cumprido o prazo, o requisito legal para usufruir desse direito, não há como ele usufruir se não houver o processo de execução. Então nós fazemos o pedido, fazemos uma petição e protocolamos junto à vara que o condenou, o juiz o condenante, entendeu? Para ele expedir a guia de execução para a devida vara de execução penal. Eu lembro quando a gente chegava assim, no presídio, no repórter de rua, a maior reclamação dizia: meu processo não anda. Eu estou aqui jogado, ninguém fala comigo, meu processo não anda, eu não sei por onde ele está, não tenho advogado. Essa história do processo não anda significa exatamente o quê? Elda, você tocou num ponto importante, que eu até agradeço você ter tocado, porque eu puxo um gancho. Essa história do processo não anda ocorre muito nos processos de comarcas de interior. Infelizmente, das 116 comarcas existentes no Maranhão, a defensoria só existe em 37. Tá? E quando não há um defensor, o juiz tem que nomear um defensor dativo, que é um advogado geralmente que trabalha naquele município. A ausência de defensor implica também nessa demora de processo, porque as defesas não são ofertadas nos prazos regulares, não há aquela fiscalização de excesso de prazo do preso que está preso sendo provisório há mais tempo do que determina a lei. Então, a ausência de defensor também contribui para essa demora. Muitos desses presos que nós estamos analisando nessa força-tarefa são oriundos de
comarcas de interior, que infelizmente não tem defensor. Então acaba que ele fica ali realmente como se fosse, vamos dizer assim, esquecidos. Dois pontos aí da sua fala, a falta de defensor e o excesso de prisão provisória que acaba se tornando quase permanente. Esse detento, quando ele está numa prisão provisória, ele pode passar quanto tempo numa prisão provisória? Se ele for numa comarca do interior, ele pode ficar esquecido lá por um bom tempo, sem que haja julgamento, sem que haja coisa nenhuma, e ele continua lá? Não, por lei não. Assim, não há um... Sim, por lei não. Por lei não. Não há um prazo de lei de quanto tempo ele pode ficar preso preventivamente. O que há é uma construção jurisprudencial onde se formou, somaram-se os prazos e aí chegou mais ou menos 148 dias para um processo de procedimento comum. Quando extrapola esse prazo, inclusive o Tribunal de Justiça do Maranhão tem uma resolução estabelecendo esse prazo de 148 dias, nós costumamos chamar de excesso de prazo. E aí sim, nós podemos utilizar o meio do habeas corpus, do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo. E quando não há esse defensor público, esse preso acaba sendo esquecido. Não vou dizer que é culpa do magistrado anterior, porque às vezes uma comarca que possui um magistrado e um promotor com uma carga enorme de processo é humanamente impossível. É verdade. Aí o defensor contribui. Pois é, aí a gente chega no segundo ponto, o defensor público. Nós não temos defensores em todas as comarcas dos municípios. Infelizmente. E aí como é que faz? Por exemplo, quem está numa comarca que não tem um defensor público. Aí está perto de outra comarca que também não tem. E como é que ele vai ter acesso a esse serviço? Da defensoria? Da defensoria. Naquele município, naquela comarca, infelizmente, ele não terá acesso. Meu Deus. A defensoria, porque não tem defensor. Tá? A Constituição Federal, ela determina que toda comarca do Brasil tem que ter defensor. Nós, defensores, esperamos que seja efetivado esse comando constitucional. Porque, além da questão do preso, a defensoria, ela atua em todas as searas. Seara de família, cíveis, coletivas. Então, a defensoria a gente está pegando mas são muitos problemas que giram em torno da defensoria. Assim, vamos pegar um municípiozinho, deixa eu ver, Belágua. Não é tão longe, mas é meio pequenininho, bem pobre, essa coisa toda. Se lá não tem um defensor público e se as pessoas são colocadas na cadeia, são jogadas na cadeia por qualquer crime, eles não vão ter nenhum tipo de assistência do Estado? Não, sim. Do Estado, estritamente, não. O que acontece? Ninguém pode ser processado sem uma defesa. Então, o juiz, se ele não tiver condições de contratar um advogado, o juiz obrigatoriamente terá que nomear um defensor que nós chamamos de dativo. O que é dativo? É aquele defensor para atuar somente naquele caso. E aí, ao final do processo, o juiz, ao sentenciar, ele fixa uns honorários para serem pagos para aquele advogado e esses honorários ficam ao encargo do Estado. O Estado é que tem que arcar com esse custo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando não tem um defensor público em determinado município e precisa do serviço lá, o juiz faz esse papel de determinar que seja feito esse trabalho. É como se o Estado estivesse contratando para fazer aquele trabalho específico. Um advogado. Estivesse contratando um advogado para fazer aquele trabalho. Vamos dizer que seja mais ou menos assim. É mais ou menos isso, né? E isso acontece em muitos casos, doutor Rodrigo? Em todas as comarcas que não há defensores, ou seja, de 116, só temos em 37. Olha, depois dessa eu vou fazer um intervalo e a gente volta para continuar falando sobre isso. Um minutinho só e eu volto logo. Estamos de volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre o trabalho da Defensoria Civil, nessa força-tarefa, vamos dizer assim, que está sendo realizada. Mas só
Só pegando esse ganchinho assim que eu fiquei meio intrigada com esse número. Das 116 comarcas, a gente só tem 37, quer dizer, não tem nem perto da metade. Nem perto. Nem perto da metade. Vocês trabalham com alguma previsão assim de quando essa assistência vai ser efetivada, que todo mundo vai ter acesso aos serviços de um defensor público, doutor Rodrigo? Infelizmente nós não temos essa perspectiva. O governador Flávio Dino, antes da eleição, em uma reunião na Associação de Defensores, ele firmou um compromisso de tentar cumprir, né, o comando constitucional de colocar um defensor público em cada comarca. Recentemente, eu acho que segunda-feira, foi veiculada uma nota na imprensa que o defensor público conseguiu orçamento para nomear mais 7 defensores, ainda este ano, né? Então, assim, é uma perspectiva boa de nós aumentarmos o papel da defensoria nos interiores do Estado. Que a gente vai continuar sem chegar à metade praticamente, né? Mas enquanto isso, graças a Deus, o trabalho está sendo feito. Está sendo feito. Está sendo feito, inclusive essa força-tarefa. Em quanto tempo vocês vão ficar dentro dessa unidade e que resultados objetivam vocês com esse trabalho todo? Bom, a priori, a força-tarefa está se estendendo por 2 semanas, com o término nessa próxima sexta-feira. Uhum. Mas pode ser que a gente ainda continue fazendo os atendimentos mesmo após o término. É importante eu registrar também que essas unidades, ela possuem um defensor público atuante responsável somente por ela. Então, assim, a força-tarefa vai se findar, mas nós teremos um defensor público que faz atendimento regularmente na unidade e faz os atendimentos aos familiares no núcleo. O centro lá, a unidade, ela não fica desguarnecida de defensor. Fora, que não é dizer que acabou a força-tarefa, acabou a presença dos defensores públicos, o trabalho que eles realizavam lá, não, né? Continua trabalhando regularmente lá. Se eu perguntasse assim, qual é o efeito mais imediato de um trabalho como esse? O que vocês conseguem fazer mais dentro desse trabalho concentrado? Olha, tem muitos casos, como não tem benefícios a serem requeridos, eu costumo comentar com quem não é da área jurídica que nós também fazemos um trabalho pacificador. Tá? Porque é o seguinte, o cidadão que está preso, ele quer ter uma resposta de quando ele vai sair. Ele quer se agarrar com a esperança. Então, se ele não é atendido, ninguém vai informar nada para ele, ele acaba se revoltando. Então, esse nosso atendimento é um atendimento realizado assim como eu estou conversando com você. Ele senta na minha frente, eu já vou com toda a situação dele, eu sei da vida dele toda. Então, assim, não é um atendimento que eu vou lá só para olhar para a cara dele. Eu tenho que fazer um estudo prévio, às vezes um cidadão, para eu fazer uma análise, eu perco 4, 5 horas para fazer a análise, porque são muitos processos. Eu tenho que ver a vida dele toda. Você pode chegar assim com uma papelada desse tamanho, assim, só de uma pessoa? Posso. Não. É comum, talvez até mais. Meu Deus. Porque nós entregamos, né, os processos que às vezes eles não acreditam. Mas eu tenho um processo lá em Imperatriz, eu não estava sabendo disso. Aí eu já vou mostrar, tá aqui, ó. Você está sendo processado, então já tem uma condenação. Os que já têm condenação, a gente já faz um cálculo, uma estimativa de quando ele vai ter direito a progredir para o semiaberto ou para o aberto. E aí ele se agarra com aquilo, se acalma, passa a ter, às vezes, até um bom comportamento, que é um dos requisitos para ele usufruir dos benefícios, é ter um bom comportamento carcerário. Então, se ele não se agarra em nenhuma esperança, às vezes, isso gera uma revolta. Então, esse nosso atendimento, além de solucionar problemas pontuais, nós acabamos também pacificando os ânimos. Dando uma de psicólogo lá dentro, conversando com o pessoal, deixa de ser, né? Deixa de e o ser. que é mais comum? É vocês chegarem e dizer, olha, você vai ter direito a uma pena progressiva daqui a não sei quanto tempo e tal e tal. Ou chegar e dizer, não tem nada para ser feito por você. Tem alguma situação dessa em que... Tem situações. Essa segunda-feira, por exemplo, eu atendi 20 internos. Alguns deles tinham progressões, pra você ter ideia, para 2030. Ave Maria. Tá? Para 2021, 2025. Então a gente tem que... Pra gente que está aqui fora, o tempo passa rápido, né? E aí só tem uma forma deles diminuírem essa pena, que é trabalhando ou estudando, que é um instituto que nós denominamos de remissão.
Aí é outro problema do sistema prisional que não tem... Que nós vamos falar em outro programa. Que não tem para todos, né? Não tem o trabalho nem o estudo para todos. Pois é, agora só, tem as duas possibilidades, trabalhar e estudar. Sim, aí ele diz, eu quero trabalhar e estudar. Aí a pessoa vai e diz, não tem vaga. Não tem vaga. Então, é um problema que o Estado não está cumprindo o que dita a lei, né? Então não adianta nem oferecer essa opção. Você tem ideia de quantos hoje participam desses programas de admissão? Não tenho ideia. Cada unidade tem um centro de estudo, uns têm fábrica. Por exemplo, lá nessa CCPJ de Pedrinhas, que nós estamos fazendo a força-tarefa, lá tem uma fábrica de chinelos. Houve um problema no maquinário lá, ele passou agora um tempo parado, mas em conversa com o diretor na segunda-feira, ele me assegurou que ainda voltará a funcionar esse mês. Eu não tenho quantitativo de presos que trabalham lá. Também tem uma sala de estudo, onde já foi contratada uma professora para dar aula. Isso é importante, né? É importante. Se houvesse em todos os presídios uma parceria também de capacitação profissional, com certeza aquele preso sairia dali com outra visão. Mas infelizmente nós não temos. Olha, então a gente vai esperar que mais força-tarefa dessas sejam realizadas, que apontem esses defeitos, essas falhas, não defeitos, né? Essas falhas e que de alguma forma elas sejam sanadas, até quem vai lucrar com isso é a sociedade. Na hora que o preso é ressocializado, que ele muda de mentalidade, a gente vai receber ele de volta bem melhor, com toda certeza. Mas enfim, vamos aguardar o resultado para ver o que acontece. Doutor Rodrigo Lima de Souza, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço o convite. E você já sabe que tudo isso que a gente discutiu aqui fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br, e também nas nossas redes sociais. E todos os dias eu estou aqui esperando você às 8h30 da manhã, com notícias, com informações, com entrevistas, para tornar o seu dia bem produtivo. Tchau e até amanhã.